Hoje, o Biotônico vai se embrenhar numa das questões mais antigas da humanidade. O que é arte? O que é arte? You say? Antigamente, o termo arte significava aprimoramento de uma habilidade. Hoje, a palavra tem outro sentido. Para alguns, é um fenômeno demasiadamente diversificado para que possa se atribuir pontos em comum capaz de defini-lo ou definir quais são os seus limites. Mas, paradoxalmente, na maioria dos casos é possível identificar o que é arte. É arte, é arte, é arte, é arte. Segundo Wittgenstein, as obras de arte seriam como cerdas de um mesmo fio, ou seja, estão juntos, fazem parte do mesmo conjunto que se fortalece e tensiona, mas são materiais separados. Logo, classificar por semelhança pode ser incoerente, visto que a gente pode encontrar semelhança em quase todos os objetos se a gente não estabelecer um critério claro e objetivo, como um elefante e um sapato. Mas, curiosamente, a gente pode encontrar semelhanças claras e objetivas em objetos que não parecem semelhantes. Uma solução interessante poderia ser estabelecer um paradigma, série de propriedades para a aplicação de um conceito. Portanto, poderíamos estabelecer um mínimo de propriedades de uma obra descrita num paradigma e as classificar como arte. Mas aí teríamos que estabelecer uma regra criterial com condições necessárias e suficientes ou essências em comum para estabelecer uma teoria do que é arte. Daí, talvez, e só talvez, conseguiríamos. Teoria da arte como imitação ou representacionalista? Platão e Aristóteles acreditavam que a arte deveria ser a mímese da natureza. Mas daí cai metade das obras que não são tratadas como arte. Música, por exemplo, só se for canto de passarinho. Tá, isso é problemático. Mas pode ser encarado como uma representação simbólica. Tá, mas daí como fica a pintura abstrata, o free jazz? Como é que ficam as manifestações que não têm interesse em representar nada? Esse é um problema. Mas quando tudo parece perdido, eis que surge o neo-representacionalismo. Essa teoria diz que a arte é designada de tudo que tem conteúdo semântico. Tá, mas e a obra de arte sem significado? Esse é o significado da obra sem significado. A sua própria ausência de significado é o significado da obra sem significado. A principal contribuição dessa teoria é que diz que a obra de arte é passível de interpretações. Logo, ela tem um sentido relacional, ela faz parte de um sistema, ela não é isolada, um sistema que envolve sociedade, que envolve o seu público. No entanto, essa teoria ainda é incapaz de estabelecer uma teoria de definição do que é obra de arte. Teoria como forma significante ou formalista? Clive Bell diz que o que importa é a forma e não o seu caráter representativo. Ele diz que a arte é caracterizada por possuir uma forma significante. Mas o que é forma significante? É o que produz o sentimento estético. E o que é sentimento estético? É o que é produzido pela forma significante. Não está entendendo quase nada do que eu digo. Eu quero ir-me embora. Eu quero dar o fora. Teoria institucional. Na década de 60, essa teoria foi sustentada por George Dick. Ela fala o seguinte: a arte é um artefato que possui um conjunto de características que lhe conferem como pretendente de julgamento a instituições e pessoas do mundo artístico. Que teoria bosta! Mas me lembra uma história que eu não sei se é verídica, mas teria se passado com Bourdieu. Ele teria sido questionado em uma palestra sobre o que é arte, e ele respondeu: arte é o que os artistas dizem que é arte. Verdade ou não,
Essa história traduz perfeitamente essa teoria, que tem dois graves problemas. O primeiro dele, um juízo arbitrário decidido por um campo social. E essa eu estou falando para você, seu conservadorzinho, tu que está sempre no mesmo nicho, com o mesmo grupo de pessoas, que não muda de ideia, que está sempre pensando na mesma merda. O segundo problema é um paradoxo envolvendo essa questão. Se for afirmado que não é arbitrário essa escolha, esse juízo, bom, se não é arbitrário, há razões. Se há razões, há uma teoria. E se há uma teoria, ela não pode ser classificada como valoração institucional ou de um campo social. E apesar dessa teoria parecer ser uma das mais bobas, ela acaba sendo uma ferramenta de concentração de poder do capital cultural, segregando quem produz arte à margem da periferia desses campos. Arte como expressão. A versão simplista dessa teoria teria surgido com Tolstói. Segundo ele, a arte seria a expressão do sentimento. Logo, tudo que expressa sentimento seria arte. Filme dramático, arte. Espetáculo de dança, arte. Filhotinho de cachorro abanando o rabo, arte. Mas até Pokémon evolui, essa teoria tinha que evoluir também. E evoluiu pelas mãos, ou melhor, pela mente do filósofo Collingwood. Ele definiu dois tipos de arte, a arte boa e a má arte. A arte boa seria a arte séria, ele chama de arte própria. A má arte seria a arte preocupada em corromper a consciência, ele chama de a assim chamada arte. A assim chamada arte teria duas formas de apresentação. A primeira, a forma mágica, que tem a função utilitarista, um vaso ornamentado para colocar flores, por exemplo. A segunda é a forma hedonista, que está preocupada em proporcionar prazer e não tem nenhuma preocupação em ampliar a consciência do espectador. O filme do Transformers, por exemplo. Contudo, nada impede que a arte própria se misture com a forma mágica ou com a forma de entretenimento. Um exemplo disso, filme Underground, Mentiras de Guerra. É uma mistura de arte própria com a forma de entretenimento. Aliás, super recomendo. Teatro é entretenimento também. Essa frase traduz um pouco o que essa ideia de Collingwood pode ser. Alguns pensadores decidiram abandonar a ideia de procurar o que é arte. Outros buscaram questões atinentes. Nelson Goodman, por exemplo, ele diz que em vez de perguntar o que é arte, talvez tenhamos que perguntar quando há arte. Bom, se tu chegou até aqui esperando resposta, eu lamento te dizer, mas tu não vai ter. Mas antes de finalizar o vídeo, eu quero fazer duas provocações a partir de duas reflexões que eu vi recentemente. Primeiro, eu quero deixar com vocês um conceito mais contemporâneo do filósofo Jacques Rancière. Ele desenvolve a ideia da partilha do sensível. Ele defende que a formação da comunidade política se estabelece no encontro discordante das idiosincrasias individuais. Para ele, a política tem os seus fundamentos no mundo estético, no mundo sensível, assim como a arte. Logo, um regime só pode ser democrático se permitir as inúmeras manifestações da sociedade. A última reflexão que eu queria provocar com vocês, eu ouvi há pouco tempo e confesso que me deixou pensando, ainda me deixa pensando muito. Foi dito o seguinte: a arte não é cultura. O seu distanciamento ocorreu a partir da modernidade. A cultura busca estabelecer identidade, conforto. Já a arte, ao contrário, desestabiliza, provoca, reflete. Il y a la culture, qui est de la règle. Il y a l'exception, qui est de l'art. Tous disent la règle, cigarette, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre. Personne ne dit l'exception. Cela ne se dit pas, cela s'écrit. Flaubert, Dostoïevski, cela se compose. Gershwin, Mozart, cela se peint. Cézanne, Vermeer, cela s'enregistre. Antonioni, Vigo. Où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre. Srebrenica, Mostar, Sarajevo. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. E aí, qual a sua opinião? Chegou a alguma conclusão? Chegou a alguma nova questão?
Não se esquece de curtir, compartilhar, comentar e até semana que vem com Biotônico Cultural. Valeu!